Olá, bom dia. Um projeto maranhense de prevenção ao câncer de pele realizado em algumas comunidades de Barreirinha foi premiado pelo Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem está aqui comigo para falar sobre isso é o Dr. Eduardo Lago, que é o médico premiado e é dermatologista também. Bom dia, Dr. Eduardo. Bom dia, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. É que coisas assim é muito bom a gente divulgar, para saber que a gente também está fazendo coisas muito interessantes. Por exemplo, esse é um projeto social, na verdade, né, que foi desenvolvido em algumas comunidades de Barreirinhas, é isso? É isso. É um projeto social onde a gente procurou falar um pouco para essa população sobre o que é o câncer de pele, a importância da prevenção, já que é uma população de risco, que vive ali, são comunidades de pescadores. Procuramos levar boa quantidade de protetor solar para eles, para que isso começasse a virar um hábito, né? A partir dessa quantidade de protetor solar, ensinar outros métodos de prevenção, não só o filtro solar, mas o uso de vestimentas que os protegessem dessa forma. Fizemos também alguns atendimentos, alguns casos de câncer já foram diagnosticados, outras ainda em fase de lesões pré-cancerosas que também foram tratados. E foi um projeto que foi desenvolvido com muito carinho, infelizmente foi premiado, mandamos fotos e imagens, e eles viram que foi realmente um trabalho feito com muito carinho e com bastante resultado. Eu até vi algumas fotos desse projeto quando vocês estavam desenvolvendo, né? Vocês passaram um final de semana, mais ou menos isso, né? 3 dias com essas comunidades. Foi, sexta, sábado e domingo lá fazendo, desenvolvendo, né? Cada dia alguma coisa diferente, em cada áreazinha ali próxima. E foi muito interessante, uma satisfação muito grande e uma surpresa ter ganho o prêmio. Ainda, né? A satisfação foi grande e a surpresa foi melhor ainda, eu imagino. Porque é um trabalho desenvolvido que gera esse resultado. Quando o senhor fala levar protetor solar, parece uma coisa assim tão básica pra gente, né? A gente tá aqui, parece uma coisa básica. Mas pra lá, como é que é o uso do protetor solar? Nós que moramos numa cidade, numa capital, hoje já se vê como sendo muito importante essa prevenção ao sol. Às vezes chega em algumas regiões que eles não têm ainda acesso, né, tanto a essa informação. Não tem um hábito de jeito nenhum de usar. Então não consegue desenvolver o hábito. Não é uma coisa que vem desde criança e que hoje a gente estimula ao máximo que seja passado já desde a primeira infância. Então é um pouco mais resistente, é um pouco mais difícil que comece a fazer. Mas acho que tivemos bastante sucesso pelo evento, pelo movimento que criamos lá. Então acho que conseguimos atingir, né, um pouco do que nós gostaríamos. E estamos com outros projetos nesse sentido aí para esse ano. Só ainda falando desse projeto, vamos dizer assim, o que o senhor encontrou lá? Com relação ao câncer de pele, de alguma forma lhe assustou? Era o que você esperava? Está acima da média? Como é que foi o resultado desse trabalho? Não, foi dentro da expectativa. Por ser justamente uma região ali considerada de risco, né, de pescadores, a gente já sabia que encontraria pessoas com uma pele muito fotoenvelhecida, por isso foi escolhido esse tipo de comunidade para fazer esse trabalho, onde nós sabíamos que íamos encontrar esse tipo de pessoas com peles que precisavam de um cuidado, de uma orientação, para que daqui a 5, 10, 15 anos não venham a ter problemas muito graves. E até a orientação de quando procurar o médico, né? E facilitar o acesso deles ao médico, tanto aqui na capital, quando precisarem, como em outros locais. Então, todo esse trabalho nós procuramos realizar. A Sociedade de Dermatologia, ela estimula muito esse tipo de projeto social. A gente faz campanhas, trabalho preventivo mesmo, preventivos, né? A gente encontra muitos dermatologistas que se envolvem em projetos sociais desse jeito, e esse foi um que eu fiquei muito feliz em fazer parte. Porque a orientação, como o senhor diz, é fácil de dar lá na hora, mas quando você encontra um caso, por exemplo, se tivesse encontrado um caso, você se encontrou um caso mais grave, onde a lesão já estava mesmo adiantada, que precisasse de um tratamento e de um acompanhamento. A partir daí, ele teria esse acompanhamento? Ele não tem uma dificuldade de acesso, vamos dizer, para fazer um tratamento continuado? Sim, esse tipo de paciente ele tem, e foi uma das coisas que nós levamos a ele. Nós trouxemos esses pacientes, nós abrimos as portas aqui, nós já temos serviços públicos aqui do qual fazemos parte, onde já realmente encontramos pacientes nessa situação, e eles já tiveram seus problemas resolvidos, já tiveram seu câncer operado, já estão tratados, né? Então foi uma das coisas que conseguimos fazer ali naquela região, e essa ponte aqui com alguns serviços públicos que temos aqui. A partir desse momento que eles vêm, fazem o tratamento, tem o câncer de alguma forma já curado, pode-se dizer curado, né? Porque é curável, né?
eles não vão precisar, a partir de agora, de um cuidado mais especial, por exemplo, a roupa especial, o uso mesmo do protetor solar, eles vão precisar dessa orientação? O projeto prevê essa orientação? Sim, prevê essa orientação, e o projeto prevê, né, irmos outras vezes lá, estimularmos isso, que não é, né, 2, 3 visitas que a gente consegue isso, a gente precisa estar fazendo isso de forma continuada, de forma repetida, para que vire um hábito, uma coisa frequente. Isso pode acontecer em outras comunidades, doutor? Pode, vai acontecer. Nós já temos outros projetos aí que estamos desenvolvendo ainda para esse ano, provavelmente agora para o segundo semestre, né, para o final do segundo semestre. Tem áreas que precisam disso, de repente até mais do que essa outra que já estivemos. Pois é, porque essa área que vocês estiveram, Barreirinhas, a gente tem uma incidência de sol muito grande, até por causa da areia, o reflexo daquela coisa toda. A gente tem muitas situações desse tipo no estado, quer dizer, não só lá naquela área? Temos, e quando a gente fala em Barreirinhas, a gente não imagina só a cidade, né? A gente já vai para aquela região mais afastada, Atins, e aquelas comunidades ali de Vassoura, que são depois de Atins, então são áreas onde é cada vez mais difícil o acesso, né, a um centro de saúde. Então a gente está procurando justamente nesse trabalho atingir um pouco dessa população, essa população que não tem esse acesso e que nem a informação às vezes chega a ele. É verdade. E ensinar até que caminho eles devem buscar quando começar a surgir o problema. E a profissão desenvolvida por eles deixa muita exposição solar, deixa muita exposição ao sol. Eles, quer dizer, eles têm muita exposição ao sol, né? A maioria são pescadores ou ribeirinhos que trabalham ali e estão todo o tempo no sol com a roupinha mais transparente, vamos dizer, que não tem nenhum impedimento para os raios. Que não tem nenhum impedimento. No entanto, encontramos, né, pessoas que já faziam lá sua pesca completamente cobertos e com roupa passando até o rosto, e fomos conversar e por que você faz isso? Isso foi desde meu pai que já me ensinou a fazer isso, e pessoas de 40 e poucos anos. Então você vê que apesar da necessidade dessa informação, a gente já encontra algumas pessoas e que veem isso, de forma intuitiva, vão acabando fazendo a coisa certa. Exatamente, já vai passando um pouquinho para as outras gerações. Ok, mas a gente vai fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar conversando. É só um minuto e a gente volta já. Estamos de volta aqui para o nosso segundo bloco de conversa com o Dr. Eduardo Lagos sobre o prêmio que ele recebeu e também sobre todos esses cuidados que a gente fala com relação ao câncer de pele. Porque a gente pode dizer que esse é um dos tipos de câncer mais comum, não pode? Sim. A julgar pelo tamanho do órgão também, né? Sim, e a pele, além de ser o nosso maior órgão, é o órgão que está em contato direto com o meio ambiente. Então a gente sofre muito agressão, principalmente da radiação ultravioleta. Então essa troca é constante. Então é um órgão que é muito agredido ao longo da nossa vida, ainda mais se a gente não tem cuidados. Então o câncer de pele é o mais frequente que a gente observa, existem diferentes formas dele se manifestar. A gente tem cânceres que tem um comportamento biológico um pouco mais leve, que não é tão agressivo, um crescimento lento, e outros que às vezes uma lesão pequenininha, quando a gente faz o diagnóstico, infelizmente já foi para outros órgãos e sistemas, né? Faz o que a gente chama de metástase. Então, é comum? É comum a gente observar, mas não é tão frequente como a maioria. Felizmente, a maioria dos cânceres de pele são cânceres com baixa agressividade. Ao longo do tempo, a gente vê toda essa campanha, esse trabalho que é feito pelos dermatologistas com vamos dizer, essa massificação da informação dos males, do sol, essa coisa toda. Você diria que ao longo desse tempo já deu para a gente assimilar? As pessoas estão se conscientizando mesmo que a gente, apesar de gostar de andar com uma cor saudável, toda moreninha e tal, é preciso a gente se proteger? É preciso nos protegermos sempre. Acho que as pessoas têm mudado sua consciência. Eu acho que nos últimos 20 anos a gente observa uma diferente. O que acontecia há 20 anos já era uma mentalidade diferente do que era 30 anos atrás. Nos últimos 10 anos já é outro. O que a gente observa hoje também já é outro nível de preocupação, de cultura. As pessoas estão diminuindo aquele hábito de ir lá ficar se expondo no sol só para ficar bronzeado. Ainda se vê, ainda se vê, é verdade. Né? Voltou a onda da marquinha também, né, doutor? O
pessoal está tomando sol para ficar com a marquinha, né? É uma coisa pontual que chegou e parece que já está até indo embora outra vez. Né? Eu trabalho para vocês mais tarde, né? Chega, às vezes, pessoas com queimaduras, e queimaduras graves em decorrência disso, não só do câncer. Às vezes os problemas eles são imediatos. Pessoas que fazem isso 1, 2 vezes chegam com queimaduras muito fortes no consultório. É rápido assim? É rápido assim porque eles utilizam substâncias fotossensibilizantes que estimulam, né, o efeito do sol. Faz o inverso que o bronzeador faz. Você passa o bronzeador para ficar um pouco mais de tempo no sol sem sofrer o dano da radiação ultravioleta. E esses produtos são o inverso, né? Você fica acelerador? São aceleradores, fazem um dano ainda mais grave. Esses modismos trazem muitos prejuízos à saúde, quer dizer, vocês têm um resultado desse tipo de comportamento que ainda bem que vem e passa, mas vem de vez em quando. Vem de vez em quando e, enquanto instituição, a Sociedade de Dermatologia tenta identificar isso o mais rapidamente possível e divulgar, né, os malefícios disso e interromper esses processos que são tão negativos à saúde. Ainda voltando aos pescadores lá de Vassoura e Atins, esse hábito de usar a roupa para se proteger do sol, tipo cobrir o rosto, cobrir os braços, de alguma forma ele é uma proteção eficiente? Quer dizer, com isso, de alguma forma, eles estão mesmo se protegendo? Sim, o hábito de usar chapéu, boné, óculos escuros, que a gente está falando de pele, aproveita para falar dos olhos também, que sofrem muito com a radiação ultravioleta, né? Óculos escuros, roupas grossas, espessas, né? Tudo isso ajuda muito a proteção. Diferente de usar realmente uma roupa muito fininha, muito clarinha e para lá que aí não traz proteção, né? Mas o uso de uma roupa grossa, ela faz uma proteção física muito grande, às vezes até mais eficiente do que alguns protetores solares. Que bom. Mas a gente não pode pensar assim, eu estou no sol, estou nesse calor todo aqui, eu não vou usar essa roupa grossa, eu preciso de uma roupa mais fresquinha. A gente sempre associa o calor com uma roupa mais fresca, uma exposição maior. Quer dizer, se eles pensarem assim, a coisa vai embora mesmo, né? Vai, porque sente realmente calor, né? E acaba colocando roupas mais leves para evitar isso. Mas a gente lembra aquelas pessoas que estão atravessando o deserto, né? Que usam aquelas roupas grossas, mangas longas, com a roupa né? Não é por acaso que utilizam aquele tipo de roupa, né? Então acaba se protegendo. Uma boa lembrança, é verdade. Acabam se protegendo bastante quanto a isso. Ninguém atravessa o deserto de biquíni, né? Exatamente. E ali os lençóis não é quase a mesma coisa, né? Porque a gente vai para as dunas, mas a gente só pensa em assim, subir as dunas, descer duna, correr, não sei o que tem de biquíni, de roupinha leve, de short, dessa coisa toda. Tá bom, é bonitinho, mas precisa da proteção. Mas a gente, quando chega lá, muitas vezes já olha algumas pessoas colocando alguma coisinha na cabeça de né? Tão intenso e tão forte que é aquele sol, né? Às vezes improvisam com a própria camiseta, um boné, alguma coisa, porque o sol é muito forte. Isso de alguma forma, por exemplo, você protege a cabeça. No dia que você protege a cabeça, de alguma forma você está protegendo, criando sombra pelo corpo, é isso? Ajuda, né? Outra orientação que a gente faz sempre, usa os chapéus de aba larga, a gente opera muito câncer na orelha, no ouvido, as pessoas às vezes até passam muito protetor no rosto e esquecem de passar no ouvido, então às vezes as mulheres têm o cabelo comprido, até protegem mais, os homens não, e os homens às vezes vão ficando calvos com o passar dos anos, e o couro cabeludo começa a ser uma outra área a sofrer muito dano por conta do sol. Então, usar às vezes protetor no couro cabeludo para aquelas pessoas com pouco cabelo. Precisa usar o Precisa. Mas ele não é mais resistente, ele não aguenta mais o tranco, não? Quando a gente tem mais cabelo, né, a proteção é maior. Mas à medida que a gente vai perdendo, essa pele ela vai ficando mais suscetível, vai sofrendo mais dano e vai ficando mais fininha, vai sofrendo tipo de problemas. Esses outros projetos que vocês estão pensando em fazer, ele vai levar essa mesma característica de informação, de prevenção? De prevenção e de tratamento até na região. É o que a gente está programando agora para esse segundo semestre, mas vai ter a preocupação com prevenção e com o tratamento já, né, no local de algumas doenças. Aqui a gente fica sempre em dúvida, né? Por exemplo, a gente está num período meio chuvoso, onde fica meio nublado. Aí a gente sempre pensa assim, hoje eu não preciso do protetor solar, porque o sol ainda nem apareceu. A gente está aqui cedinho, o sol ainda não apareceu. Se a gente sair, por exemplo, assim, numa hora dessa, sem sol, a falta do protetor solar, de alguma forma, ele vai trazer um perigo, um risco mesmo? Sim, e quanto mais tempo você ficar nessa área exposta, maior esse dano. É lógico que no horário cedinho desse, o dano é muito menor do que aquele sol do meio-dia. Mas esse sol, nesse horário cedinho, né, agora de manhã,
ele já causa malefícios. Apesar de estar nublado assim, a gente vai ter Apesar de sempre... nublado, as nuvens não deixam de ser um filtro, né? Diminuir a radiação ultravioleta, mas essa radiação violeta aqui no Nordeste, ela chega de forma muito intensa e ela é capaz de causar danos. Então, filtro de nuvem e filtro na pele. Filtro da nuvem e filtro na pele. Até a nuvem já está usando filtro. Então, a gente vai fazer de novo um rápido intervalinho e daqui a pouco a gente volta para fazer nosso último bloco de conversa aqui com o Dr. Eduardo Lara. Estamos de volta aqui para o nosso último bloco de conversa com o Dr. Eduardo. Aí eu queria falar uma coisa assim que sempre me deixa muito em dúvida. A polêmica é da vitamina D, que vem do sol. Para a gente absorver essa vitamina, dizem que a gente tem que tomar sol sem proteção e num horário meio complicadinho. Aí o que a gente faz? A gente cuida do dermatologista ou vai atrás do médico que... A gente obedece o dermatologista ou obedece o médico que diz que a gente tem que tomar vitamina D? O que acontece? Das vitaminas todas, a vitamina D é a única que o organismo ele tem a capacidade de produzir sem que seja ingerida. Então a gente tem essa capacidade. Alguns consideram a vitamina D até como um tipo de hormônio, já que o próprio organismo produz. E o sol é que vai estimular isso. E aquele sol do meio-dia, onde a radiação ultravioleta é muito intensa. Esse que produz a vitamina D. Esse é o que produz a vitamina D. Certo. Como os malefícios dessa exposição ao sol são muito grandes, você está pegando o sol meio-dia, certamente vai ter rapidamente mancha de pele, fotoenvelhecimento e uma chance muito grande de um câncer de pele, é mais fácil a gente evitar e suplementar a vitamina D, tomar na forma de comprimido, como você faz na dieta, onde você às vezes precisa complementar com uma vitamina A, com uma vitamina B. Você pode fazer, se as suas taxas são mais baixas, fazer um uso regular da vitamina D, que aí você mantém seus níveis necessários, o uso diário, né, recomendado, sem precisar essa exposição, sem precisar estar danificando sua pele, sem você pagar um preço alto por isso. Preço alto, é verdade. Esse solzinho de 9 horas, 10 horas não resolve a situação? Não resolve a situação, não, né? E se você vai só com esse objetivo, você está machucando a sua pele sem necessidade. Porque tomar sol meio-dia sem protetor é uma tarefa de risco, vamos dizer assim. Então... alguns colocam isso como polêmica, mas acho que não é uma polêmica grande. É lógico que existem algumas pessoas em especiais, algumas situações especiais, algumas doenças, alguns grupos de pessoas que além de fazer a suplementação, precisam pegar um pouquinho de sol para complementar ainda isso, porque a absorção dessa vitamina está com alguma dificuldade, mas não é o caso da grande maioria da população, são casos extremamente isolados. E a vitamina D é uma coisa assim acessível, barata, que todo mundo pode de alguma forma trocar o sol pelo suplemento? Sim, a suplementação consegue completamente repor as necessidades, como eu disse, salvo em algumas situações especiais. Eu falo com relação ao custo. É bem acessível. Hoje a gente tem no mercado vitamina D com um preço bem acessível. Então ninguém precisa correr risco se existe a possibilidade ou a alternativa, né? Ou a alternativa. E isso é para aquelas pessoas que têm carência, né? Porque quem já vive em São Luís já pega um sol meio-dia, mesmo sem querer, muitas das vezes, saindo do carro para ir ao banco, então você já está pegando o sol, às vezes, sem nem se dar conta disso. Então esse estímulo já acontece naturalmente, então não é todo mundo que tem essa carência. E como é que vocês, dermatologistas, fazem para tirar da cabeça da gente que sol a gente só pega na praia? A gente sempre imagina que sol a gente só está pegando sol, só está pegando os benefícios ou os malefícios do sol se a gente está lá deitadinha na praia. Andando aqui parece que não tem sol, a gente não se protege. Como é que vocês vão fazer para tirar essa cultura da nossa cabeça? Algumas vezes é difícil, às vezes 90% da consulta é tentando explicar isso. Você faz a pergunta para o paciente, você se expõe ao sol, o paciente responde não. Aí você vai conversar sobre o hábito diário e ele pega sol o dia quase todo, né? Então você mostrar que o sol não é só quando você vai com a intenção, né, de biquíni, de estar numa praia, mas quando a gente está falando de sol, é o sol do dia a dia. Aí vai mostrando aos pouquinhos, né, o quanto isso
vai fazendo mal e vai mostrando às vezes na própria pele da pessoa a diferença daquelas áreas de quem trabalha, né? A área do colo, às vezes do homem que usa camisa em verde, o quanto é diferente do restante das outras áreas que são cobertas, como estaria mais bonita a pele dele se ele não tivesse pego ao longo desses anos todos essa região, né? O sol, como estaria a pele do rosto, como estaria parecidinha com a do abdômen que não pegou tanto sol. É verdade. Aí a gente vai usando esses recursos. E o tal efeito como cumulativo, existe mesmo? Quer dizer, esse sol que eu peguei lá na infância, na minha adolescência, sei lá, ele ainda pode me fazer mal até hoje? Pode fazer mal até hoje. A pele da gente ela tem uma capacidade de regeneração, mas é uma capacidade limitada, né? Ela não vai conseguir recuperar todo aquele dano que sofreu. Então, dependendo da intensidade e da frequência com que isso aconteceu, alguns danos vão sendo acumulados ao longo da vida. E a gente, à medida que os anos vai passando, vai tendo cada vez menos facilidade nessa recuperação, cada vez mais dificuldade de restaurar a pele. Olha, com tanta coisa para ser acumulada, para ficar guardada no corpo, só os males vão ficando. O mal do cigarro, né, é cumulativo, do sol vai ficando tudo guardadinho ali para mais tarde esperar a gente. Mas assim, a gente pode dizer que boa parte do câncer de pele é sempre reversível? A maioria deles, com a cirurgia, a gente consegue resolver completamente. Algumas formas a gente precisa de radioterapia, de alguns tratamentos biológicos, espécies de quimioterapia, né, para estar tratando, e outros a gente infelizmente não consegue resolver. Mas a maioria, vocês recebem mais no consultório? São aqueles cânceres já mais de 90% tratados? A gente consegue tratar, resolver no centro cirúrgico, no consultório a gente consegue resolver. E se o senhor tivesse que dizer, doutor Eduardo, assim, o que pode chamar a atenção imediatamente da gente para dizer, eu posso estar com um problema de pele e preciso procurar um médico? Porque uma manchinha, às vezes, ela parece tão inofensiva que a gente nem entende por que tem que ir no médico. O que pode despertar a atenção da gente nesses casos? Às vezes você tem algumas manchinhas que são todas parecidinhas, aí aparece uma que é um pouco diferente das outras, então isso já chama a atenção. Ou às vezes uma dessas manchinhas, como você citou, mais antigas, que começam a sofrer modificação, criar algum aspecto de ferida que não cicatriza, né? É comum chegar o paciente no consultório, doutor, isso era uma espinha que eu ficava mexendo, não sei o que, e olha como está ficando. Então, na verdade, não era espinha desde o início, já era um câncer que ele foi mexendo, ferindo, e foi depois de 3, 5 anos é que está chegando no consultório. Então, uma lesão ali que não tem uma recuperação rápida, que permaneça muito tempo, ou lesões escurecidas com bordas mal delimitadas, grandes, com coloração irregular, tudo isso chama atenção para o câncer de pele. Quer dizer, na verdade, não tem uma coisa tão específica que chame atenção, porque ele parece muito natural logo no começo, né? E ele assume diversas formas, desde ferida, desde uma lesão, né, que parece uma glândulazinha um pouco aumentada. Então, às vezes, para o leigo é difícil fazer essa diferença. A gente não consegue fazer, não. O certo é procurar o dermatologista para tirar qualquer dúvida a respeito, né? Quem tem muita manchinha no corpo já deve ter um cuidado mais acentuado ainda. Um cuidado mais acentuado, e quando a gente observa, né, alguns sinais que algumas pessoas têm, que já tem alguma característica de irregularidade, chega às vezes o paciente no consultório com mais de 100 lesões com um pouquinho de irregularidades. Então hoje a gente já tem alguns recursos, como um mapeamento digital, que a gente acompanha esse paciente a cada 6 meses ou uma vez por ano, que consegue fotografar, gravar essas imagens e fazer uma comparação, né, periódica dessa evolução. Só uma última pergunta. As sardas, quem tem, por exemplo, tem gente que tem um colo todo sardentinho, parece um charme, alguma coisa, mas de alguma forma aquilo pode também ter algum problema futuro? Não, a sarda em si não. A sarda ela mostra que é uma pessoa que tem uma pele mais clarinha e que é mais suscetível aos danos da radiação ultravioleta. Então, pessoas com sardas têm que ter mais cuidado com o sol. Na hora da exposição, né? Então, olha, doutor, parabéns por esse prêmio. Volte aqui depois com esse outro projeto para a gente conversar a respeito dele. Quem sabe ver outro prêmio, a gente já fica muito contente quando todas essas iniciativas preventivas, principalmente, dão esse resultado e tem esse reconhecimento. Parabéns, senhor. Obrigado, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigada e bom dia por sua participação no nosso programa. E você já sabe que tudo isso que a gente conversou fica à sua disposição no nosso site, o al.ma.leg.br/tv, e também nas nossas redes sociais. E todos os dias eu estou aqui esperando você às 8h30 da manhã com notícia, com informação, com entrevista, com tudo para deixar o seu dia bem informado. Tchau!